Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. O que eu venho trazer hoje aqui é um conto que, na verdade, refere-se às realidades do mundo atual e do mundo de então. Christian Andersen, ele publicou a obra A Roupa Nova do Rei porque ele queria trazer uma lição para as pessoas vaidosas, as pessoas soberbas, egoístas, egocêntricas. E nessa história, A Roupa Nova do Rei, ele traz uma narração em que havia um rei que era muito vaidoso. Mas ele era muito vaidoso, era vaidoso ao extremo. Ele, toda vez que ele costumava fazer qualquer festividade, ele tinha que ter uma roupa nova e uma roupa diferente, coisas que não existiam em outros ou em países próximos, em impérios próximos ao dele. Como sabemos, pessoas muito vaidosas são vulneráveis, geralmente são compulsivos e, a partir da informação que chegou aos ouvidos de duas pessoas que na verdade eram marginais, eram ladrões, eram enganadores, chegaram essas notícias aos ouvidos dessas duas pessoas e, espertos como eram, eles se dirigiram ao rei e o rei prontamente os recebeu. Sabendo eles da vaidade, da soberba que acaba com o ser humano, vocês sabem muito bem que a soberba precede a queda. Pois bem, esse rei, ele não costumava fazer festas senão com a roupa melhor do que a outra. E fazia muitas festas, e em todas as festas, tinha que ter uma roupa nova. Essas pessoas, como eram pessoas desonestas, eles se fingiram de alfaiates e resolveu oferecer a melhor roupa, a roupa mais perfeita, mais bonita, mais bem acabada, a roupa dos sonhos do rei. E lembre-se, o rei era compulsivo em roupas. E o rei ficou animado em saber que uma roupa exclusiva e uma roupa diferente de todas que ele já tinha provado poderia ser feita. E entrou em acordo ali com os dois trapaceiros para a produção da mesma. E para isso, os trapaceiros já começaram a dizer que precisavam dos materiais para começarem a tecer, começarem a produzir a roupa nova do rei. E a princípio foi pedido os melhores tecidos que levaram para suas casas, que ficava próxima ali da cidade. Eles moravam próximo e disseram que queriam os melhores tecidos. E o rei ofereceu a eles os melhores tecidos existentes. Eles pegaram os tecidos e levaram vários tecidos, tecido para compor ou para fabricar, fazer a roupa, bem como para colocar detalhes. E eram os tecidos mais caros que havia. E aí, quando passaram alguns dias, o rei manda as pessoas lá saberem como estava a roupa. Mas tinha um problema. Os trapaceiros, inteligentes como eram, disse uma coisa que ficou muito marcante. Ele disse o seguinte: a roupa que nós vamos fazer, só pessoas super inteligentes conseguem ver.
Pessoas comuns não conseguem enxergar. Só pessoas que têm um QI elevado. E isso trouxe uma certa curiosidade, mas para o rei era uma coisa nova, porque só os nobres poderiam ver. E eles foram. E o rei, passado alguns dias, mandou duas pessoas para ver como estava a roupa. E aqueles supostos alfaiates, eles estavam em uma mesa, simplesmente gesticulando, fingindo que estavam ali dobrando algum tecido, esticando outra parte, passando a mão em certa parte. E os dois emissários do rei começou procurando onde estava a roupa, onde estava essa roupa. Mas tinha um problema. Lembre-se que ele disse ao rei que só pessoas nobres e pessoas super inteligentes é que poderiam ver essa roupa. E os dois emissários ficaram pensando do outro, né? O que é que ele está vendo? E o outro pensava, o que é que ele está vendo? E um deles ousou dizer, está muito bonita, está muito bonita. Acontece que não havia roupa nenhuma em cima da mesa. O outro, para não ficar atrás, porque só os super inteligentes poderiam enxergar, o outro disse, de fato, os senhores são os melhores alfaiates que eu já vi na minha vida. E foram embora, levaram a mensagem para o rei. Como é que está indo? Pergunta o rei. Eles disseram, está ficando muito bonita. Passados alguns dias, esses sujeitos mal intencionados, eles mandam pedir ao rei fios de ouro e prata para enfeitar a roupa nova do rei. Eles mandaram pedir fios de ouro e prata. Exatamente, o rei mandou fios de ouro e prata para fazer aqueles detalhes no vestido novo ou na roupa nova. E novamente o rei manda mais 2 emissários e que chegando lá não enxerga nada, mas eles dizem que já está na fase de acabamento. Eles voltam, dizem ao rei que a roupa já estava em fase de acabamento. Passados alguns dias, o rei manda saber se a roupa estava pronta. E ele manda que o rei mande mais fios de ouro, de prata e tecidos valiosos para terminar. O rei novamente manda esses pedidos, eles recebem, guardam e marca a data da inauguração da roupa nova do rei. E o rei, vaidoso como era, ele convoca todos os seus asseclas, todos os seus subordinados, todas as pessoas do reino, para assistir o desfile do rei com a roupa nova. Lembre-se, para enxergar essa roupa nova, teria que ser muito inteligente. Acontece que no dia ele foi para lá com a suposta roupa. O rei pediu que eles mesmos, os alfaiates, o vestissem. E os alfaiates, eles começaram a fingir que estavam colocando a roupa. E o rei, vaidoso como era, só esperando o momento de ser aclamado pelaquela roupa tão valiosa. E o rei ficou bem confortável e só esperando o momento de ser aplaudido. E esses homens, eles vestem o rei e diz: o senhor está pronto para o desfile. E eles deixam o rei e vão embora e pegam os bens, os valores, ouro, prata, tecidos nobres e vão embora. E aí já havia marcado o desfile do rei perante a sociedade. E no dia marcado, lá vai o rei.
E o rei passando, alguém começou a olhar, mas não podia opinar, porque se alguém visse que o rei estava nu, era considerado burro, pessoas de um QI bem reduzido. E as pessoas começaram a ficar confusas. Que negócio é esse? Eu não consigo ver essa roupa. E de repente na multidão uma criança grita: o rei está nu. Aí uma mulher que está ao lado dele disse: o rei está nu. Cobre, o rei está nu, cobre que o rei está nu. Porque, na verdade, os supostos alfaiates nada fizeram. Mas a vaidade deixou que ele fosse enganado. E ele descobriu, porque as pessoas começaram a gritar, a multidão começou a gritar: o rei está nu. Isso não reflete hoje a realidade de muitos pastores? Vamos contar aqui em Pernambuco? O que dizer de um pastor que está envolvido em rachadinha? O que dizer de um pastor que, em vez de punir alguém que desvia recursos, como o senhor Elton Carlos, em vez de afastar, disciplinar esse cidadão, ele promove ele a pastor? O que dizer de um rei, de um pastor, que manda demolir um templo que é considerado sagrado aqui em Pernambuco, como ele fez lá em Jussara, na cidade de Moreno? O que dizer de um pastor que, mesmo sabendo que o pastor desviou mais de 300 mil e eu levei a prova do crime para o seu gabinete, ele ainda comandou uma equipe aqui e o pastor ainda ficou pastoreando a igreja, mesmo tendo provas e ele confessando que realmente desviou o dinheiro? O que dizer disso? Então, em suma, o rei está nu. E hoje todo mundo sabe. Sempre vai ter alguém que enxergue além do nariz. O rei está nu. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado.